outubro nós teremos aqui o seminário de cura divina com a pastora Eva e o Ministério Adornando a Noiva. É um trabalho muito forte, um trabalho muito abençoado, trabalho com base bíblica. O mais importante de tudo é base bíblica, irmão. Base bíblica. Eu já ouvi, nunca participei, nunca estive em lugar que foi feito assim. Não posso nem falar com propriedade porque eu não vi. Mas eu já ouvi, não sei vocês, não sei a pastora Cátia, não sei vocês, não sei. Já ouvi falar da cura divina, da cura interior. Você entrar num quarto fechado, o quarto todo escuro, e no quarto escuro você ficar ali pensando como quando você estava no ventre da sua mãe, que lá era tudo escuro. Irmão, eu não vou... Cada um. Aliás, eu mandei esses dias um vídeo para vocês, né? De 30 anos atrás, como o pregador estava pregando, que parece que estava pregando ontem, né? Pouca coisa mudou. Os músicos cada vez mais popstar, os pregadores cada vez mais popstar, e assim segue a jornada de muita gente. Então, não sei como são as práticas de cura interior por aí. Eu sei como nós trabalhamos e vamos trabalhar aqui. É Bíblia, Bíblia e Bíblia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que está passando por um processo de reestruturação do corpo, da alma e do espírito. E foi Bíblia em cima de Bíblia, e Bíblia em cima de Bíblia, em cima de Bíblia. Muita coisa mudou por causa da Bíblia, tá? Então eu acho, às vezes a pessoa, eu não gosto dessas coisas, eu tenho é Bíblia, é Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração, tá? Então, um treinamento, um seminário, na verdade, que vai ser muito joia, vale a pena, R$40. Quanto que está uma consulta hoje, mais ou menos, alguém sabe? Com um psicólogo, uma psicóloga? 120 com convênio, né? Porque você paga metade. Menos de 200 não acha. 400 conto. 400, eu sei que é dentro dessa casa. 250, 300, 400. Se você fizer com convênio, você vai conseguir algum desconto. Eu vou falar para você com a responsabilidade que eu tenho no dia a dia e principalmente em cima do altar. Com R$40 de inscrição, você vai levar um livreto e vai receber coisa que talvez a pessoa precisaria de muitas sessões com um psicólogo para receber. Talvez, porque nem vou dizer que receberia a resposta. Eu acho importante, estou convidando. Pastor, eu não fiz inscrição, besteira, essas coisas, está tudo bem. Eu acho importante falar e você saber que na sua igreja tem esse tipo de trabalho aonde proporciona a resposta na vida da pessoa. Tá? Outro convite, e depois nós vamos entrar na palavra. Apóstolo Robert Dudu. Mesma história. Mandei para você a foto do índice do livro, os temas. Tem muita gente querendo ser honrada no dia a dia e não sabe nada de honra. Tem muito colaborador querendo ser honrado no trabalho e não sabe nada a respeito de honrar o patrão, de honrar o encarregado, de honrar a empresa. Tem muita gente que não sabe nada a respeito de honrar o pastor que tem. Tem muita gente que não sabe nada a respeito de honrar o pai, a mãe, honrar o filho, honrar a filha. Vou falar uma coisa pesada aqui, você não vai tomar por mal, mas tem gente que não honra nem a calça que veste. Só que a pessoa quer andar em vitória. Então vai ser falado disso. Vai ser falado. Se você tem o sábado livre, invista, faça esse investimento na sua vida. Se você puder investir em alguém, invista em alguém, chama a pessoa, vamos junto.
Estou falando porque eu sei, eu já li o livro, eu conheço o trabalho, eu sei que vai ser muito positivo, muito positivo. Ah, pastor, o dinheiro está curto, não dá para participar de tudo. Se precisar, a gente dá um jeito de parcelar. Se o problema for financeiro, a gente dá um jeito de parcelar para você. Não fica nada na igreja, tudo para conseguir trazer os ministérios aqui com a gente. Então, bom, chega, já convidei demais. Você vai fazer a sua inscrição, você vai participar, você vai ser abençoado e Deus vai te honrar. Você vai ver quanta coisa boa, tá bom? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Senhor Deus, continua falando conosco pela tua misericórdia e bondade em nome de Jesus. Amém. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse para Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. Este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse para Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel, Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos, as darei a outro, ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Olha, é uma história, e quando Deus me direcionou até essa história, eu fiquei
mastigando, pensando, porque é uma história muito complexa. É uma história com muita informação. É uma história que verdadeiramente ela provoca um desconforto. É uma história que provoca um desconforto. Eu li a parte que o profeta Natã, vai conversar com o Davi. Agora, antes do profeta falar com Davi, teve muita coisa, aconteceu muita coisa. Alguém já disse que o disco, para ser conhecido, ele tem que ser ouvido dos dois lados. Se eu ouvir um lado só do disco, eu não ouvi o disco todo. Ainda esses dias eu ouvi falar também, achei interessante a forma como foi falado, da comparação que deve se fazer as pessoas usando a moeda, que a moeda ela tem dois lados. De um lado mostra a cara, do outro mostra o valor. Então, quer dizer, todos nós temos a nossa cara e o nosso valor. Então, são cuidados que nós temos que ter. Se nós fizéssemos uma leitura apenas aqui e não conversássemos do ontem, ia falar, mas quem é esse tal de Natã para ir falar com o Davi e puxar a orelha do Davi? Quem é? Se o Davi é um daqueles que, quando é confrontado com algo, com alguma dificuldade, o Davi é daqueles que se posiciona e fala, onde já se viu você falar uma coisa dessa? Você sabe com quem você está falando? Porque tem gente que é assim. Tem gente que se comporta exatamente assim. A pessoa, ela simplesmente tem a dificuldade de reconhecer o erro e se arrepender do erro. A história do Davi, ela tem esse lado da moeda, que mostra o lado do valor do Davi. Por isso ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecava, não é porque ele não falhava, não é porque ele não errava. Porque o Davi pecava, o Davi errava, o Davi falhava, mas ele, tão logo ele entendesse que ele havia feito a coisa errada, ele se arrependia e buscava em Deus a mudança da situação. É por isso que ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque ele é uma pessoa que reconhece a fragilidade, reconhece a necessidade do perdão. Agora, no outro lado da moeda vai mostrar a cara do Davi. Quem era o Davi? Quem era o Davi? Então, aqui nesse texto nós lemos o valor de Davi. Porque Davi era uma pessoa que se arrependia. Mas do outro lado nós não vamos fazer a leitura, mas nós vamos pontuar algo que já foi até falado. A cara do Davi. Davi era falho. Ele, em um dado momento, ele vê a mulher do Urias tomando banho. Era tempo de guerra. Era tempo de guerra, o soldado estava na guerra. Ele vai para a guerra e o Davi mexe com a mulher do soldado. Para que Davi possa ficar mais à vontade, ele prepara uma emboscada para o soldado Urias, coloca o soldado Urias à frente do batalhão, para que o soldado possa morrer e não trazer nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de dor de cabeça para o Davi. O plano, vou falar assim, o plano de fazer a coisa errada no coração do Davi, ele aparentemente estava dando tudo certo. Ninguém sabia de nada. Ou se alguém soubesse, ia fazer de conta que não estava entendendo nada, porque Davi era rei, afinal de contas. Ele mandava prender, ele mandava soltar, ele mandava trazer, ele mandava levar. O Davi, ele era alguém que tinha liberdade que um rei
desfrutava, fazia o que queria. E é nessa hora, nesse momento, nós conversamos na semana passada, o Saulo de pé ou em pé, com o nariz empinado, fazia a coisa errada achando que estava fazendo a coisa certa. Ele vai tomar um tombo para que quando ele toma o tombo ele consiga ouvir a voz de Deus. E tem gente que é assim, se não toma um tombo, não para ouvir o que Deus tem para falar. Tem gente que precisa cair. Depois que cai, daí para ouvir o que Deus está falando. O Davi, ele está aqui. Oh, eu sou o rei. Quem é aquela mulher lá? Traz aquela mulher aqui. E ele vai e ele faz o que é errado. O Davi faz uma das coisas que aos olhos da sociedade é a mais feia de todas. Ele adultera, ele trai o soldado, ele trai aquilo tudo que ele havia aprendido a respeito do Deus que ele servia, ele trai o próprio Deus. O Davi erra, ele faz, aos olhos da sociedade, roubar, matar e adulterar são 3 pecados. A pessoa não se preocupa se ela é fofoqueira, por exemplo. Tem muita gente que é fofoqueira e acha que a pessoa sendo fofoqueira, ela não tem problema, posso fazer fofoca, que fofoca é errado, é feio, é pecado. Tem gente que é mentirosa, tem gente que mente, é dissimulado, 2 caras, fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali, e intriga daqui, intriga dali. Então nós temos que ter esse pensamento. O Davi, ele comete aquilo que é feio aos olhos da sociedade, e realmente é feio. Mas não é apenas esse tipo de comportamento que é errado. Quantas e quantas vezes nós acabamos fazendo coisas que não são legais para nós ou para pessoas que estão à nossa volta no dia a dia? Quantas e quantas vezes nós nos posicionamos de maneira equivocada? Fazemos, falamos, não fazemos, porque a Bíblia ensina, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou pecando. Tem gente, a Bíblia diz que onde tem dúvida tem pecado. Se eu seguir vivendo uma vida de dúvida, eu não sei se está certo, se está errado, e eu não vou atrás de querer saber o que é o certo e o que é o errado, eu estou vivendo de forma errada. Vivendo de forma errada. Então, não é só olhar para uma história e falar, poxa vida, o rapaz adulterou, por isso que ele está errado. Não, ele aqui, o Davi, adulterou. Mas quantas e quantas situações que são praticadas no dia a dia, que às vezes nós fazemos de uma maneira tão natural, ou às vezes até sabendo que estamos fazendo o que é errado, mas nós fazemos assim, o Senhor me conhece, Ele sabe como eu sou, e passamos o pano por cima e deixamos o assunto seguir. Falei domingo disso daí, dos impostos, né, de fazer aquilo que é certo. Quem faz aquilo que é certo não tem que ficar preocupado com lei. Quantas e quantas pessoas que não estão preocupadas com lei e burlam as leis das formas mais variadas. Burla a lei. Está tudo bem. Será que está tudo bem? Será que diante de Deus isso tudo está tudo bem? Então nós temos que fazer esse exercício todos os dias, porque nós estamos, eu não estou errando o dia não, hoje é o 5º dia, né, do nosso projeto de salvação, 5º passo. Nós estamos buscando salvação e já estou desde o primeiro dia falando, a salvação ela é para a eternidade? Sim, mas não é só para a eternidade, é para o dia a dia. É para a prática do dia a dia. E às vezes, na prática do dia a dia, nós estamos falhando. Na prática do dia a dia, nós estamos pecando. E porque nós estamos pecando, o resultado não está chegando. Não está chegando.
E se o resultado não chega, logo nós vamos precisar do quê? De ajuda, de salvação. Mas se eu não fizer a devida correção, a ajuda, a salvação que eu tanto necessito ou busco, ela vai se mostrar sem nenhuma sustentação. Então é importante fazer uma avaliação. Opa, pera lá. Aí cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua área. Cada um dentro daquilo que está buscando em Deus. Pastor, estou buscando resposta para a minha vida profissional, financeira, profissional. Ok, salvação, ótimo. Então vamos ver o que nós precisamos rever. Porque às vezes nós estamos pecando na nossa vida financeira ou profissional. O pecado número 1, que muita gente joga ele embaixo do tapete, é roubar a Deus nos dízimos, nas ofertas. Tem muita gente que não dizima, que não oferta, mas quer vencer financeiramente, quer vencer profissionalmente. Outro dia eu estava conversando com um dos nossos jovens. Os nossos jovens, eles têm o que muitos jovens não têm. Eu estou aqui do lado deles o tempo todo, conversando com eles. Eu recebo eles na mesa da minha casa, nós conversamos, nós batemos um papo, sirvo café, sirvo lanche, sirvo pizza, faço lanche. Eu estou com eles o tempo todo. Outro dia eu estava conversando com um deles. E aí, como que está? Deixa eu perguntar, você está dizimando? Então, que eu faço as minhas ofertas. Eu não perguntei se você está ofertando. Você está vindo querer me enrolar com essa conversa. Não estou perguntando se você está ofertando. Estou perguntando se você está dizimando. Então, porque você não me respondeu ainda. Você dizima? Eu sei que você tem dificuldade com esse assunto. Pastor, eu ainda não estou dizimando. Você quer vencer como? Você vai ficar vendo os outros todos da sua idade avançar, e os nossos jovens, nós temos jovens aqui muito bem sucedidos. Nós temos. E eu peguei no pé, eu falei com ele, você vai ficar vendo o pessoal, você tem um baita de um potencial para crescer, você vai ficar vendo o pessoal avançar e você vai ficar para trás. Ele falou, eu já estou para trás, na verdade, né? Que parece que eu faço, eu não saio do lugar. Então, é um assunto. Só que eu estou pegando um jovem que eu conversei não faz muito tempo. Mas quanto homem que não é dizimista e faz a casa sofrer porque ele não é dizimista? Quanto homem? Dizimar R$10 é fácil. Tem gente que tem dificuldade para dizimar R$10. Bom, eu estou tentando ser claro com você, para ficar fácil de aplicar em todas as áreas da vida. A pessoa ela quer salvação para a área financeira e profissional. Comete o primeiro de todos e o principal, talvez, dos pecados, não ser dizimista e não ser ofertante. Mas e aquele profissional que não tem compromisso com a empresa? Eu falo de compromisso com você aqui, eu uso isso aqui. Eu uso isso para falar de compromisso. Tem um meme, talvez você já viu já no Instagram. O rapaz ele fala assim: supervisor, hoje eu não vou trabalhar, tá? Você já viu isso daí ou não? Alguns de vocês já viram? Nunca viram? Vou mandar para vocês então. Me cobra isso, pastor. Manda do preguiçoso. Cobra eu que eu vou mandar. Aí ele manda. Eu estou meio espirrando. Eu acho que eu vou, supervisor, eu vou no médico, que isso aqui dá 3 dias de atestado, miserável. Deve de votar no Lula, uma praga daquela. Para viver de Bolsa Família. Não. Nós temos que trabalhar. Nós estamos olhando o exemplo do Davi. O Davi fez uma coisa muito errada, mas nós fazemos coisa muito errada no dia a dia. É aquela pessoa que quer salvação no casamento, mas maltrata a mulher, maltrata o marido. É aquela pessoa que ora, ai Deus, salva meu casamento, mas faz tudo errado no casamento, tudo errado. Quando o marido vai conversar, taca o pé no meio da cara do marido. Quando a esposa vai querer conversar, taca o pé no meio da esposa, do meio do rosto da esposa. Está cheio de marido assim, está cheio de esposa assim.
Está cheio de pessoa que não faz um carinho, não dá uma palavra de ânimo, de incentivo. Não faz. É aquela pessoa que quer que Deus salve a família, mas não faz nada em prol da família. Não faz nada, não trabalha. E ainda, muitas vezes, ajuda, abençoa as famílias de fora, mas a da própria casa não abençoa. Como que faz? Falei agora de pouco, aquela pessoa que quer salvação da cura divina, né? No corpo, na alma, no espírito, mas a pessoa ela comete pecado contra o próprio corpo. Você está entendendo a conversa, sim ou não? É importante a gente pensar, porque senão a gente vai ficar olhando para o Davi e vai ficar dando moral para a história do Davi. Porque o Davi adulterou, porque o Davi, tá bom. O Davi é uma ótima lição para a gente pensar. Mas e nós, que estamos no dia a dia buscando respostas para a nossa vida? Esse é o capítulo 11 de 2 Samuel, que eu não fiz a leitura com você. Mas eu acho importante, se você puder fazer a leitura do capítulo 11 e o capítulo 12. Vai lá ler. Vai olhar, vai ver que o Davi, ele foi por um caminho todo errado. Mas às vezes nós também vamos por caminhos errados. Aí a gente vem para o culto da quarta-feira, porque o culto da quarta-feira é o culto da bênção. E nós queremos bênção. E nós não estamos errados de querer bênção. Louco é quem quer maldição. Nós estamos certos de buscar a bênção. Só que nós precisamos prestar atenção. Falei disso inclusive no domingo. Precisamos prestar atenção no caminho que vai conduzir à bênção. Há caminhos que para o homem parece caminho certo, mas eles são o quê? Caminhos de morte. Então eu tenho que olhar, eu tenho que pensar, eu tenho que ter coragem de fazer a reflexão. São situações. A conversa de hoje ela vai girar em torno do quê? Do arrependimento. O Davi, ele é confrontado pelo profeta. Ele é confrontado. O profeta usa uma história, eu gosto das histórias para passar uma ideia. O Davi, ele é confrontado, o profeta conversa com ele e mostra para ele uma situação, e o Davi, ó a cabeça do Davi, tem que morrer uma pessoa que faz isso. Parece que está na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Tem que morrer, tem que morrer. Então, Davi, o negócio é que quem fez isso foi você. É a pessoa ser confrontada. Eu costumo falar, conversar com os irmãos. Tem gente que ouve, entende, recebe, pratica. Tem gente que ouve, entende, não recebe, não pratica. Tem gente que ouve, não entende, por isso nem recebe, nem pratica. E tem gente que nem ouve. Mas eu penso que eu estou aqui para ajudar a provocar bênção na sua casa, na sua família, falando a verdade com você. E a verdade é a palavra de Deus. É muito mais fácil eu vir aqui não ficar provocando, não ficar entrando em linha de conflito, falar de adultério, falar de bebida. Você vai procurar por aí, você vai procurar no dedo quanto o pastor está pregando contra a bebida, porque o povo está bebendo hoje e está bebendo, que é uma beleza. Você vai contar no dedo. Isso é jogar contra. Jogar contra. Se fosse olhar, eu jogo contra, não tem problema, está tudo bem. Mas só que está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu não posso parar de falar. Não posso parar de pregar. Eu não posso, eu tenho que conversar. Provocar o confronto entre. Falamos disso no domingo. Que de domingo eu não venho. Eu não vim. Está tudo bem. Está lá, pr.marcão bombo no YouTube. Assiste, dá o like, se inscreve e compartilha. Falamos disso domingo. É uma luta, um conflito. O espírito e a carne. Quem vai vencer? Vai vencer aquele que você mais alimentar. Se você alimenta mais a sua carne, quem vai ganhar é a carne. É a carne. Pode vir para a igreja. Pode dar até uma oferta boa de R$5. Pode fazer isso. Não, pastor,
eu vou alimentando e estou alimentando o meu espírito cada vez mais. E quem vai vencer é o meu espírito. É posicionamento. Posicionamento. Precisamos conversar, precisamos pensar. Nós queremos salvação. Queremos salvação. Mandei ontem um vídeo para os jovens. Mandei no grupo dos jovens. A moça... esses vídeos bem montados que a turma faz, tem uma turma boa para fazer esse tipo de conteúdo, né? Tá dois aqui, a moça aqui, aí aparece a foto de um celular ou de uma Bíblia. No qual que você vai? Aí a moça, em vez de ir na Bíblia, ela vai no celular, claro. Aí vem para escolher. Igreja, templo ou balada? Claro que ela vai para a balada. Ela está escolhendo. Aí depois vem terceira escolha. Inferno ou céu? Claro que daí ela escolhe ir para o céu. E aí parece uma mão e empurra ela para o lado de cá. Escolheu tudo errado, agora quer ir para o céu. O Luiz viu e falou, quero ver de novo. Nós vimos umas 4 vezes antes de dormir. É assim, irmão. É assim. Então, eu vou finalizar a conversa com você, mas eu tenho alguns textos, o Vitor vai nos ajudar a ler os textos, com base sobre arrependimento. Nós precisamos ser pessoas que se arrependem. Se eu estou dando bola fora no meu trabalho, eu tenho que me arrepender e corrigir. Eu tenho que me arrepender e corrigir. Se eu estou dando bola fora no meu casamento, eu tenho que me arrepender e corrigir. Lá atrás foi o profeta Natan, aqui é o profeta Marcos. É assim que funciona, desse jeito que funciona. E é assim que Deus nos abençoa, é assim que Deus nos faz prosperar. Vitor, vamos embora. Atos 3,19. Atos 3,19. Isso, nós vamos lendo. Você lê ali, eu leio aqui. Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrepende. Poxa vida, pastor, o senhor está falando aí, eu sei que tem umas coisas que estão fora. Mas, então, o Davi tinha umas coisas fora. Tinha umas coisas fora. O versículo de número 13 diz assim: então Davi disse, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Ele não ficou, parou, acabou, chegou a conversa. Eu pequei, eu errei, eu falhei. E foi aí que ele ouviu o Natan dizer para ele, o Senhor está perdoando o seu pecado, você não morrerá. Mas ele só ouviu que o Senhor perdoou quando ele se arrependeu. Só vai ter mudança de situação quando nós de verdade nos arrependermos de coisas que temos feito que não têm sido legais para nós ou para pessoas que estão à nossa volta. Lucas 13:3, Vitor. Lucas 13:3 diz assim, não, eu lhes digo, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Se não o quê? O caso do Davi era outro, irmão, esquece o caso do Davi. Agora é com a gente aqui. O caso do Davi, traiu, mandou matar, ou deixou, ou colocou na linha de fogo para morrer. Olha o jeito que você quiser olhar. O caso do Davi era um, agora o caso aqui é com a gente. Pastor, eu quero ver algumas coisas mudando na minha vida, mudando. Quero. Então vamos embora, vamos pensar junto. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu gosto desse texto, porque tem gente que
que fala assim, eu estou fazendo a besteira, não está dando nada, eu vou continuar fazendo. Estou fazendo a cagada, não está dando nada, vou continuar fazendo. Oi, que o negócio, a chapa, quando ela esquenta para valer. Olha o texto. O Senhor, Ele não demora. Ele não demora. Ele é paciente, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos se arrependam. É texto para a gente pensar, opa, pera lá, a bondade de Deus, a gente até costuma cantar da bondade de Deus, aqui, que às vezes a pessoa, ela tem esse entendimento, eu estou fazendo a coisa errada, não dá nada, ninguém está falando, pense o Davi, fez a coisa errada, ninguém, tá tudo bem, pronto, ninguém sabe, ninguém viu. Fiz muito bem feito, muito bem escondido dos homens. Dos homens a gente esconde. Tem coisa que a gente esconde. A gente esconde até de nós, tem vez. Quem já foi procurar alguma coisa que você guardou depois você não achou? Eu sou campeão disso, ninguém ganha isso de mim. Ninguém. Eu estava procurando um arquivo que eu montei para tratar com os jovens sobre o formigueiro, o porquê formigueiro, que esse nome Deus não me deu do nada. Deu o nome de formigueiro porque é só para... tem base bíblica, tem o porquê, que inclusive eu vou passar para a igreja esse assunto, para a igreja entender por que formigueiro. Você entender que é bom ter com a formiga. É bom. Você vai... Eu procurei, eu pesquisei no meu computador, eu não achava, eu falei, meu Deus, como que foi que eu perdi esse arquivo? Eu montei com figura, eu fiz um trabalho tão bem feito. Em 2020, na época da pandemia, eu lembro, eu fiquei trabalhando, fazendo, montando. Perdi. Fiquei procurando. Aí ontem eu não estava procurando. Ontem eu estava fazendo outra coisa no computador, preparando um outro assunto. Aí eu entrei num arquivo, aí eu vi lá, livreto formigueiro. Eu abri, estava tudo lá. Fiquei feliz. Até dei glória para Deus. Olha, irmão, até dei glória para Deus. Falei, oh Deus, o Senhor é tão bom. Mandei mensagem para Marcinha. Aconteceu um milagre aqui. Achei uma coisa que eu estava procurando, que eu já nem estava procurando mais. Quando eu parei de procurar, Deus me mostrou. Deus está respondendo alguém aqui. A hora que você parar de procurar, Deus vai te mostrar. Tchum. Olha, falando para você, porque eu procurei. Eu gosto do material que eu preparo, eu gosto. Eu gosto disso. Bom, mas vamos voltar aqui, né? Embora eu não tenha saído daqui. Mateus 4,17. Mateus 4,17. Vamos ler esse texto e mais um para finalizar a conversa. Daí por diante, Jesus começou a pregar. Qual era a pregação de Jesus? Arrependam-se. O reino dos céus está... Isso, vocês estão com uma vontade de falar que está dando até gozo. Eu estava pensando nisso ontem. Que às vezes para a gente convidar alguém para vir para a igreja, a gente tem que convidar assim, vamos na nossa igreja. Tem ar-condicionado, tem cadeira, tem painel de LED, tem estacionamento, tem sala de aula para as crianças, tem isso, tem aquilo outro. A gente tem tanta coisa para falar que a igreja tem, e a gente esquece de falar para a pessoa, se arrependa, porque senão você vai para o inferno. Estava pensando nisso ontem. Parece que o argumento de pregar Jesus, ele é outro. Então, você tem que ter uma igreja
top para a pessoa vir para Jesus. Se você não tiver uma igreja top, Jesus não vai para a pessoa. Então, na verdade, o que nós temos que falar com a pessoa é, viu, e aí, como está? Céu ou inferno? Céu, então tem que se arrepender. Tem que mudar de vida, tem que mudar de postura, de comportamento, e assim por diante. A pregação de Jesus está aqui, ó. Então Jesus começou a pregar. A pregação de Jesus era o tema. No começo, primeiro tema, primeira mensagem de Jesus. Qual foi a mensagem? Arrepende-se. Último versículo, daí nós vamos embora tomar o nosso café, que sua barriga está roncando, que eu estou escutando daqui. João 1,9. João 1,9. A verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. A verdadeira luz. Se é a verdadeira luz, quer dizer que existe luz falsa. E não é de se admirar que ele se transforma em anjo de luz. Então existe a verdadeira luz, mas existe a luz falsa. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. Pensa na palavra arrependimento. Pense na palavra arrependimento. Pense na história do Davi. O Davi foi confrontado. Tem uma coisa ruim é você ser confrontado. Tem uma coisa ruim é a pessoa olhar para você e dizer, você fez a coisa errada. Hoje em dia a pessoa, quando ela é confrontada, ela muda de igreja. Ela é confrontada, ela vem mais 2 domingos, 3 domingos, daí depois ela fala assim, então pastor, tem uma igreja mais perto da minha casa, está mais fácil, com o preço do combustível que está subindo, né? Que está subindo, você sabe que está subindo, né? Então é mais fácil de eu ir na igreja lá perto. Não é que é mais fácil ir na igreja lá perto de casa, é que a pessoa ela não pode ser confrontada. Se a pessoa for confrontada, se você deixar ela quietinha no canto dela, cuidando do pecado de estimação dela, vai estar tudo bem. Até chamar você para ir comer na casa dela, ela chama. Confronte para você ver. Fica de pé, irmão, por favor. Chega de conversa, né? Meu Deus, esse pastor fala demais. E fala, não para de falar, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Pega seu material aí. Pega seu material e vamos buscar em Deus resposta. Deus já deu a chave para hoje. Qual o passo? O passo é o arrependimento. O passo é o arrependimento. Esse é o caminho. É mudança de vida, mudança de postura, mudança de comportamento. Mudança. Esse é o passo, esse é o caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. O Davi ouviu do profeta Natan, o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Não tem palavra melhor para se ouvir do que essa, que nós recebemos do Senhor o perdão sobre a nossa vida, o perdão sobre os pecados que cometemos, o perdão. Muito obrigado, meu Deus. Olha para esse irmão, olha para essa irmã. Eu sei que tem coisa que está fora do lugar, porque se não tivesse fora do lugar, não estaríamos buscando salvação. Agora, se o Senhor está falando que tem coisa fora do lugar, é porque o Senhor vai manifestar a salvação. Nos ajuda, Deus, a fazer a coisa certa, fazermos aquilo que é certo em qualquer área da nossa vida, e que naquilo tudo, ó Deus, que o Senhor entender a necessidade de tocar em nós, que o Senhor continue tocando, abençoando e nos corrigindo para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Diga amém. Glória a Deus por isso. As diaconisas vão passar por você recolhendo